Olá, estimados amigos, aqui quem vos fala, Investidor Miserável. Eu trago para vocês a atualização do meu projeto de investimento referente ao mês de novembro. Para quem não me conhece, eu invisto mensalmente 20% de um salário mínimo em ações. Iniciei em 2012 e a princípio eu vou até 2042. Então essa foi a minha 125ª compra, foi nas cotas do Kizu 11, meu fundo de fundos, fundo imobiliário, que aqui comprei 33 unidades a 8,66 o exemplar. Estes foram os proventos recebidos no mês de novembro, então destaque para Tupi, que pagou o valor mais relevante. O mês de novembro usualmente entrega valores mais generosos aos acionistas. Não foi o melhor novembro da história do projeto do Investidor Miserável, mas foi um dos melhores meses do ano no tocante ao recebimento de dividendos. E aqui estreando, nos dividendos recebidos, os dividendos da Irani. E este valor foi integralmente reinvestido no aporte do mês de dezembro. Aqui eu trago para vocês a composição da minha carteira referente ao fechamento em 30 de novembro. Observem que eu estou bem concentrado nas ações do Bradesco e até por isso que trago aqui, bom, vai ser o próximo slide, vocês vão ver aqui em termos percentuais, na pizza aqui que está em 35%, frente ao peso maior no Bradesco, a minha carteira também teve uma queda mais relevante, mais forte, bem acima do índice, porque o Bradesco despencou frente ao resultado abaixo do esperado, divulgado no último balanço. A adimplência veio bem acima do que os investidores estavam imaginando e muita gente vendeu. A pressão vendedora foi muito grande e as ações despencaram com isso. A minha carteira ficou com resultado de menos 8,88%, enquanto o índice caiu apenas, entre aspas, 3,06%. Aqui a evolução patrimonial, ainda segui aí em torno de 23, fiquei abaixo dos 24 mil reais, mas também frente à queda que eu tive no Bradesco. Mas isso daí tá dentro do planejado. Inclusive eu quero aproveitar o próximo mês para fazer o aporte nas ações do Bradesco, até porque o Bradesco ainda hoje anunciou dividendos e, se eu não estou enganado, até o dia 9 de janeiro a gente pode, é a Datacom. Então, quem comprar depois disso, a ação está no caso, não vai ter o direito a esse dividendo. A ação ordinária, que é a ação que eu compro, vai pagar em torno de 45 centavos, que já é o valor líquido que eles divulgaram hoje. Aqui trago a comparação dos proventos recebidos versus o aporte. Então, alguns poucos meses eu tive o provento superior ao aporte, mas a tendência é que isso venha aumentar à medida que o efeito dos juros compostos vão acontecendo, aquele efeito de bola de neve. Então, aqui o mês, na verdade o ano de 2022, eu não fui muito feliz na escolha das empresas para recebimento de dividendos. Então, eu já relacionei quais os dividendos que estão provisionados das empresas que já anunciaram dividendos e praticamente em janeiro nem entrou o mês, nem viramos o ano e o resultado é que o ano de 2023, já considerando, no início do ano, eu já vou ter o valor superior ao que eu recebi em 2022. Então foi uma série de fatores, empresas que eu estou bem concentrado pagaram pouco, mas, contudo, a tendência é que esse valor, acredito que eu supere o valor, recorde de 2021 em 2023, que eu supere o valor ali dos mil e alguma coisa. Mas enfim, situações que acontecem, isso a gente tem que entender que é uma regra do jogo. Então aqui, semana passada, a Cosan anunciou a venda de uma fração da Cosan 10 para o Bradesco BBI, é um braço de investimento do Bradesco, e justamente a Cosan fez isso para financiar a compra que ela está fazendo na Vale. Então ela precisa de um valor relevante para comprar essa participação na Vale.
um meio que ela encontrou isso foi vendendo uma fração da Cosel10, que é essa subsidiária que controla a Compass. E a Compass é uma empresa que detém 99,14% da Comgás. Né? A Comgás é uma baita pagadora de dividendos. Ela está presente em 94 municípios em São Paulo e é responsável por 32% do gás canalizado do país. Então, como a maior parte do PIB é São Paulo, a Comgás tá nesse estado e é interessante, né? Tá posicionado em empresa que detém essa relevância, assim, e a Comgás paga muito dividendo. A Compass tirou ela do mercado, fez uma OPA, justamente por causa desse dividendo relevante que ela paga. Paralelo à Comgás, a Compass também detém 51% da Gaspetro, que é uma holding que detém participação em várias empresas de distribuição de gás natural em todo o país. Né? E é uma natureza das empresas de gás, de saneamento, energia, telefonia gerar muito caixa, uma vez que o maior desembolso é para montar a estrutura, mas depois que essa estrutura está montada, seja para a rede de telefonia ou a rede de transmissão, a própria estrutura subterrânea de tubulação, seja para o gás, seja para o saneamento, depois que essa estrutura está pronta, ela gera, essa empresa ela gera muito caixa, porque o cliente dessa empresa ele tem um pagamento constante, que é um pagamento, a maioria das vezes é mensal, e esse pagamento ele é crescente, né? Claro, se a empresa mantiver a mesma base de cliente, justamente porque são concessões que elas são reajustadas, são índices inflacionários que acabam aumentando a receita dessas empresas. Então, essas empresas acabam funcionando como uma espécie de proteção para a inflação. E são empresas que normalmente não são muito do agrado do pequeno investidor, né, porque usualmente o iniciante, o pequeno investidor, está sempre atrás da Magalu, da nova Magalu, né, daquela performance de uma ação que possa dobrar, triplicar de valor. E essas empresas que têm essa característica assim, de gerar mais caixa, nem sempre ela já tem um preço mais estabelecido no mercado e ela paga aquele dividendo ali, no caso a Comgás, se eu não estou enganado, dá perto de 10% ao ano, que é um dividendo interessante, mas no geral assim, são exceções que passam de 10%, mas isso acaba não motivando muito o pequeno investidor, mas a gente vê a história aí de grandes investidores, de pequenos investidores que se tornaram grandes investidores, né, usando essa estratégia de comprar essas empresas que têm essa proposta mais sem graça, digamos assim. São empresas sólidas, mas que geram caixa, geram retornos robustos, consistentes para os seus acionistas. Então, acho que mais cedo ou mais tarde eu pretendo aumentar minha posição aí na parte de energia elétrica e, enfim, a própria EMAI também, que é a empresa de geração de energia, que agora tem o viés de privatização com o Tarcísio no estado de São Paulo. E agora também ela já subiu bastante, né? Mas enfim, a ideia é seguir acumulando essas empresas e reinvestindo integralmente todos os dividendos para que eu consiga cada vez comprar mais ações. E essa questão aí de pânico na bolsa é para quem foca no horizonte de longo prazo, né, tem muita promoção, isso vale muito a pena. É sempre importante reforçar que investir em ações tem que ter esse horizonte de no mínimo 5, 10 anos e é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. Então é importante ter isso em mente que quem estiver investindo em ações, estiver na renda variável, as dores vão ser um pouco mais suaves quando esses momentos de adversidade acontecer. Meus amigos, para esse mês era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Abraços efusivos, bons investimentos e até o próximo mês.